boa noite. Tá tão fraco. Boa noite. Aí sim. A carta de Paulo aos Colossenses, obrigado. A carta de Paulo aos Colossenses nos ensina sobre a primazia de Cristo. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ele nos conecta ao céu. Por meio dele, nós temos pleno acesso ao trono de Deus Pai. Em Cristo, nós temos todos os tesouros de sabedoria. Em Cristo, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais. Essa é a mensagem de Colossenses. E qual a nossa resposta em relação a isso? Gratidão. A gratidão é o sinal de alguém que está satisfeito com Cristo. Portanto, nós vamos falar hoje sobre a oração que Paulo fez, ou a oração que ele fazia pelos colossenses. Uma oração de gratidão, como resposta ao Cristo que nos é todo suficiente. Então, peço que vocês abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Do verso 3 a 8, nós vamos ler. Diz assim, ó. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor me ilumine, me dirija, que os meus irmãos estejam aqui com os corações abertos para receber a Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto nós vemos Paulo expressando uma oração que ele fazia continuamente pelos colossenses. Vemos também 3 razões do porquê ele era grato, do porquê ele fazia essa oração de gratidão. A primeira razão, que nós veremos aí do verso 3 até o verso 5, é por causa do bom testemunho dos colossenses. A primeira razão é o bom testemunho dos colossenses. Então aí no verso 3, peço que você acompanhe comigo, Paulo diz: damos sempre graças a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, todo esse texto ele gira em torno dessa oração. Verso 3 a 8, Paulo está falando dessa oração. E ele é grato por aquela igreja. Olha o que nós aprendemos aqui. A igreja local é o contexto onde nós contemplamos de uma maneira muito concreta a obra de Deus, a ação de Deus. Ser membro de uma igreja local e viver a vida da igreja local é ver Deus agindo, vez após vez. É ver a ação de Deus de maneira muito concreta. E por isso Paulo ora. Perceba também a importância de demonstrar gratidão a Deus em oração. Nós podemos pedir coisas a Deus? Não só podemos, como devemos. Mas a oração, ela não se limita a pedir.
A oração também deve vir acompanhada de ações de graças, de agradecimento a Deus. E eu pergunto a você, nas suas últimas orações, quanto tempo você tem gastado em agradecimento? Quanto tempo você tem gastado em oração, investido em oração, agradecendo ao Senhor? E agradecendo não apenas por algo individual seu, mas por algo que Deus fez na sua igreja, por algo que Deus está fazendo. Olha e perceba como as ações de graças de Paulo são motivadas pelo que ele via Deus fazendo na igreja dos Colossenses. E eu pergunto a você, você agradece ao Senhor, você é grato ao Senhor e expressa isso de maneira contínua, pelo que ele já fez nessa igreja e pelo que ele continua a fazer, pelo que ele está fazendo agora? É muito importante nós não nos esquecermos da história dessa igreja e do que Deus já fez aqui, nessa igreja. É importante conhecer a história. E eu desafio os irmãos que já estão aqui há mais tempo, há mais anos, a compartilharem testemunhos antigos do que Deus fez aqui. Isso não pode morrer. Os novos membros devem conhecer as histórias do passado dessa igreja. Porque é isso que vai nos motivar e vai nos fortalecer na oração. Quando os momentos estiverem difíceis, sabendo da história dessa igreja, nós vamos conseguir olhar para trás, lembrar que houve momentos difíceis no passado. E Deus nos deu vitória. Ele há de fazer o mesmo hoje. Certo? O que nós aprendemos também com essa oração de Paulo? Que essa oração ela tem o Evangelho como centro. Paulo aqui está orando o Evangelho. E ele está agradecendo ao Senhor, não apenas por uma bênção financeira, não apenas por uma cura, não apenas por um novo emprego. Não que a gente não possa agradecer por isso. Pode e deve. Mas a gratidão de Paulo gira em torno do Evangelho. Daquilo que Deus fez pelos colossenses através de Cristo. Esse é o maior presente. É isso que importa no final das contas. E Paulo aqui, ele diz que perseverava em oração. Era algo que ele fazia de maneira contínua. E se nós formos lá para Efésios 5, do verso 18, nós vamos ver que uma marca, uma evidência de alguém cheio com o Espírito Santo é alguém que ora com ações de graças. Então, faz parte da vida de uma igreja saudável, faz parte de um cristão saudável, uma oração de ações de graças. Isso vai ser desenvolvido com mais detalhes no verso 4. Olha o que diz. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Início do verso 5. Por causa da esperança que está guardada a vocês no céu. A gratidão de Paulo se deve ao fato dele conseguir ver naquela igreja 3 marcas de uma igreja saudável, ou de crentes saudáveis. Como eu e você, nós podemos perceber a saúde espiritual na nossa vida e na vida dos irmãos? Através de 3 detalhes aí, através de 3 virtudes que Paulo nos dá. Primeiro, a fé. Segundo, o amor. E terceiro, a esperança. Essas 3 virtudes são chamadas pelos teólogos de as 3 virtudes cristãs, porque elas aparecem em quase todo o Novo Testamento. Juntas, fé, amor e esperança. Como é que Paulo soube dessas virtudes naquela igreja? Ele ouviu um relato. E se a gente pular para o verso 8, nós vamos ver que esse relato, quem trouxe a Paulo foi Epáfras. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, certo? O que é importante perceber? Nós precisamos ouvir
aquilo que Deus tem feito em outras igrejas. Se você ler com cuidado o livro de Atos, você vai notar que sempre quando Paulo e Barnabé voltam de uma viagem missionária, o que eles fazem? Eles vão de igreja em igreja dando o quê? Testemunho, dando relatório. Essa é uma prática que nós não podemos esquecer. Nós precisamos ouvir relatório de missionários, ouvir o que Deus está fazendo em outras igrejas. Isso é muito importante. E isso era muito valorizado em épocas de avivamento. Então, se você ler a história do avivamento do período ali do Jonathan Edwards, você vai ver que o avivamento não estava acontecendo apenas na Nova Inglaterra, que era a região onde o Edwards morava. Havia focos de avivamento acontecendo na Inglaterra. E quando o avivamento esfriava em alguma região nos Estados Unidos, eles liam o que Deus estava fazendo na Inglaterra por meio do George Whitefield, e isso reacendia a chama. E geralmente, avivamentos se espalhavam por isso. O avivamento ele não fica num lugar só. Ele começa num bairro, mas ele vai aumentando a projeção dele. O avivamento vai varrendo cidades, estados, até tomar um país inteiro. Até tomar um continente inteiro. Como? As igrejas compartilhando entre si aquilo que Deus está fazendo. E os testemunhos que são contados vão motivando, despertando mais irmãos. E Deus usa isso. Então Paulo, ele é muito animado. Gratidão no coração dele é acendida ao ouvir um relato sobre o que Deus estava fazendo na igreja dos Colossenses. E a primeira coisa que Paulo vê ali naquela igreja era a fé deles em Cristo. E nós precisamos nos perguntar, o que é fé? O que é crer em Jesus? A fé em Cristo é algo extremamente banalizado hoje. Você conversa com pessoas sem nenhum conhecimento do Evangelho, sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhuma vivência com Cristo e com irmãos em Cristo. Mas essas pessoas, elas dizem, não, eu sou um crente, eu creio em Jesus. A maioria das pessoas hoje se dizem crentes. Grandes artistas famosos se convertendo, sendo batizados, mas continuam da mesma forma, o mesmo estilo de vida, as mesmas músicas, o mesmo comportamento. Então nós precisamos nos perguntar, se crer em Cristo é a primeira evidência de um cristão saudável e de um cristão verdadeiro também, o que é crer em Jesus? Se alguém te perguntasse o que é crer em Jesus, o que você diria? Crer em Jesus é simplesmente saber que Ele existe? É apenas saber que Ele é o Salvador? É apenas achar Ele um cara legal? Crer em Jesus é você achar os ensinos dele bacanas? É você achar bonito o que Ele ensinou? Não. Crer em Jesus é muito mais do que isso. Crer em Jesus é você não apenas saber que Ele é o Salvador. É você confiar nele como seu Salvador, pessoal. Uma coisa é eu saber que dipirona alivia a febre. Uma coisa é isso. Outra coisa é quando eu estiver com febre, eu tomar o dipirona. Uma coisa é você saber que Jesus salva. Outra coisa é você ser salvo por Ele. É você recebê-lo como seu Salvador pessoal. Então, crer em Jesus em primeiro lugar é confiar na obra de Cristo. É você ter total confiança de que a morte dele na cruz e a sua ressurreição é suficiente para o perdão dos seus pecados. E você confiar nisso. E você apostar a sua eternidade nisso. Fé também é submissão ao senhorio de Cristo. Nós não dividimos Jesus. Quando eu creio nele, eu não recebo ele como meu Salvador, para depois recebê-lo como meu Senhor. Isso já ficou muito comum no meio evangélico, uma época. Não, na salvação, na conversão, você recebe Cristo como Salvador. E depois de um momento, numa experiência mais profunda, você o recebe como Senhor. Isso não existe. Cristo é um só, Ele é Senhor e Salvador.
Quando eu confio nele para a salvação, ao mesmo tempo eu estou submetendo a minha vida a ele como meu Senhor. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 10, 9: se confessar com a tua boca Jesus como Senhor e crer em teu coração, você vai ser salvo. Porque sim, nós cremos em Cristo como Salvador, mas nós também cremos nele como nosso Senhor. Isso implica um compromisso. Isso implica arrependimento de pecados. Isso implica uma decisão séria e radical que muda a nossa vida. Isso é fé em Cristo, é um compromisso com Ele. É um casamento para a eternidade inteira. Isso é crer em Jesus. Essa fé não pode ser banalizada. Além de fé, Paulo vê também naqueles irmãos amor. Amor por todos os santos. A verdadeira fé, a fé salvífica, ela produz amor. Amor aos crentes. O nosso relacionamento com Cristo influencia de modo direto o nosso relacionamento com a sua igreja. O nosso relacionamento com o povo de Cristo. Quem crê em Jesus ama os santos. Quem são esses santos aqui? Nós, a igreja. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para formar um povo que está em aliança com Ele. Esse termo, no Antigo Testamento, se restringia apenas a Israel. Mas agora esse termo ele se expande para abranger a igreja. A igreja compartilha do status e das bênçãos de Israel, embora não substitua o Israel étnico. Então a igreja é santa. Aqueles que fazem parte dessa igreja são santos. E aqueles que creem em Jesus amam os santos. Amor. E esse amor aqui não é apenas por nossa igreja local. É por toda a igreja de Cristo. Eu tenho um compromisso especial com a minha igreja, óbvio. Eu sou membro de uma igreja. Mas antes de eu ser membro de uma igreja local, eu sou membro da igreja universal, do corpo místico de Cristo. E por isso eu amo a igreja como um todo. Quando nós recebemos irmãos de outras igrejas aqui conosco, nós recebemos eles bem. Nós cuidamos deles. Nós somos graciosos. Porque nós amamos os santos. Nós cooperamos com outras igrejas. Se nós tivermos que fazer uma grande construção e estarmos com valor em caixa para construir nosso prédio total, mas a gente ouve que uma igreja aqui no Ceará está passando por uma grande dificuldade financeira. Essa igreja está quase para fechar as portas, porque não consegue sustentar nenhum pastor. Há irmãos com extrema dificuldade financeira. Qual é a escolha certa a se fazer? De acordo com a palavra de Deus. Construir o nosso prédio ou doar um valor abundante para essa igreja? É doar o valor para essa igreja. Porque muito mais importante do que estrutura são pessoas. E pessoas que estão além da nossa igreja local. Nós temos um compromisso com essa igreja. Mas o nosso compromisso não se limita a essa igreja. Nós fazemos parte da igreja universal de Cristo. E por isso devemos amar aos santos. E como é que esse amor surge? O verso 5 vai nos dizer. Diz o seguinte: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Por que eles amavam os santos? O que os levava a amar os santos? A esperança que eles tinham. Eles amavam por causa da esperança do retorno de Cristo. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do fim, ela produz esperança, e ao produzir esperança, ela também produz amor. Se você não tiver esperança, você não vai amar. Uma pessoa sem esperança,
não é amorosa. E alguém que não é amoroso é porque não tem esperança. Qual é essa relação? Se eu me esqueço da volta de Cristo, se eu estou com a minha visão aqui focada nesse mundo, e o meu desejo é ganhar dinheiro, porque eu me importo com conforto aqui, e eu vejo um irmão passando necessidade, eu vou ajudá-lo? Não. Se eu me esqueço que Cristo vai voltar, e que eu tenho uma riqueza maior na nova criação do que aqui, eu não vou amar aquele irmão. Eu vou me segurar aos tesouros desta terra. E o meu coração vai repousar no dinheiro, e eu não vou amar. O que me liberta para amar, o que me faz sacrificar o meu dinheiro pelo bem de alguém necessitado, é a certeza de que Cristo vai voltar. E que o meu tesouro está com Ele. Porque o meu tesouro é Ele. É assim que a esperança produz amor. Se eu me esqueço da volta de Cristo, eu me torno uma pessoa mundana. E o mundanismo me impede de amar. Por isso, você quer ser alguém amoroso? Primeiro, tenha esperança. Coloque como centro do seu coração e da sua mente a volta de Cristo. Aguarde isso, espere por isso, fale sobre isso. Então, com essa esperança, você vai ter liberdade para ser generoso, para cuidar das pessoas, para amar, para se sacrificar no processo. Uma igreja que não tem esperança, ela se agarra a essa terra. E ela vai dar mais importância a colocar um ar-condicionado do que ajudar um missionário. Do que contribuir com o avanço do reino em outras regiões. É isso que acontece quando uma igreja perde a esperança escatológica. A esperança da volta de Cristo. Que nós não sejamos assim. Que ao saber que Cristo vai voltar e vai voltar em breve, nós possamos dar o nosso máximo pela nossa igreja, mas pela igreja de Cristo de modo geral. Amando e nos sacrificando. Mas o que é essa esperança? Assim como a fé é algo banalizado, a esperança também é em nossa cultura, em nossa sociedade. O que é esperança? As pessoas entendem esperança como um sentimento positivo. Um anseio de que as coisas vão melhorar. É ter um pensamento positivo. Eu conversando com um rapaz um dia desse, ele me dizendo, eu sempre gosto de pensar de forma positiva. Porque existe uma lei chamada lei da atração. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você espera, o universo te traz. Isso é uma loucura. Isso não tem nenhuma base. O universo não vai trazer nada para você. Então, meus amados, o que é esperança? Esperança não é um desejo positivo. A esperança é uma convicção objetiva. É estar assegurado em fatos palpáveis, firmes e concretos. A nossa esperança da volta de Cristo é uma convicção séria, baseada na palavra de Deus, e não em um achismo pessoal. E não em um pensamento positivo da minha parte. É no que a palavra diz. A palavra diz que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, tudo vai melhorar. Tudo vai ser transformado. É aí que eu espero. Essa é minha esperança. E eu espero de modo específico duas coisas. A ressurreição dos mortos e a glorificação. A glorificação é quando Cristo nos revestir com a glória dele. Isso aqui é a consumação de tudo. É termos um corpo semelhante ao dele. É termos a glória dele nos vestindo, nos revestindo. Mas sabe o que é mais belo nessa esperança? A esperança desse fim escatológico é que ela não é apenas futura. Essa esperança também diz respeito ao presente. Vocês lembram da semana passada que nós falamos sobre o já e ainda não? A esperança está nisso. Eu já desfruto a primícia. Eu já desfruto os primeiros frutos
daquilo que eu terei no futuro. Eu ainda não ressuscitei dos mortos. Cristo já ressuscitou. Mas porque eu estou unido a Cristo, eu já experimento uma vida ressurreta. É o que Paulo nos diz aqui em Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. A minha ressurreição ainda não aconteceu, mas a de Cristo já. Mas eu não estou unido a Ele? Estou. Então, quando Ele ressuscita, eu também ressuscito com Ele. E por isso hoje eu já desfruto dos poderes do mundo vindouro. Eu já desfruto de forma inicial da ressurreição. Eu já tenho uma vida ressurreta. É por isso que a nossa esperança, ela é firme e é sólida. Porque eu já desfruto dela, em certo sentido, hoje. Aquilo que eu desfruto no presente me assegura daquilo que eu ainda irei desfrutar no futuro. Isso é a esperança cristã. E esperança é algo importante para nós. Qual é o nome da nossa igreja? Igreja Bíblica Esperança. Hope Church, trazendo aí, se fosse parede preta, né? Ainda bem que não é. Esperança deve moldar o nosso estilo de vida. Se essa igreja se chama Esperança, nós devemos ser uma igreja motivada. Uma igreja alegre nas dificuldades. Uma igreja unida. Uma igreja que rejeita o mundanismo, que rejeita a confiança nos tesouros dessa terra, porque espera pelos tesouros da nova criação. É assim que a nossa igreja deve ser. Por quê? Porque a nossa esperança é uma esperança que está guardada nos céus, ou seja, está com Cristo no céu. E é uma esperança que nós ouvimos falar por meio da palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança não foi fabricada por homens. Ela não diz respeito a uma opinião. Ela diz respeito a uma verdade, que é o Evangelho. Outra coisa que foi banalizada em nossa sociedade. O que é verdade? O que é verdade? Se você chegar numa faculdade e perguntar para alguém o que é verdade, a pessoa vai olhar nos seus olhos e vai dizer: a verdade é aquilo que você quer que seja verdade. Quantos aqui já ouviram uma frase que é a seguinte: a verdade é relativa? Já ouviram essa frase? Já ouviram essa frase aqui, ó? Cada um tem a sua verdade? Já ouviram isso? Já ouviram? Cada um tem o seu Deus. O importante é a gente ter fé. Já ouviram? Cada um tem sua igreja, cada um tem sua interpretação da Bíblia, mas o Deus é o mesmo. Já ouviram isso? Então, isso é relativismo. Isso não é bíblico. O relativismo é contrário à Bíblia. A Bíblia, ela nunca fala que a verdade é relativa. A Bíblia nunca fala que a verdade diz respeito a uma opinião. A palavra de Deus nos fala que a verdade é algo absoluto. É algo soberano. É algo claro, é algo que eu posso conhecer. Não é algo múltiplo, é único. A verdade é uma só. E é a verdade que a palavra de Deus nos traz. E essa verdade é o Evangelho. O que é a verdade? Não é o que você acredita. O que é a verdade? Não é o que você pensa. Não é o que você quer que seja. A verdade é o Evangelho. E tudo aquilo que estiver de acordo com o Evangelho é verdadeiro. Tudo aquilo que for contrário ao Evangelho é mentira. E você não precisa ter medo de confessar isso. Se o seu colega do trabalho acredita em uma religião, em ensino, que por conta própria já é contrário ao Evangelho de Cristo, o seu colega de trabalho ele está enganado. Ele está enredado, ele está escravo de uma mentira. Se você olha para ele e fala: tá tudo bem, cada um tem sua religião,
Eu acho que ser crente em Cristo é o melhor. Mas você acha que o espiritismo é melhor? Que o candomblé é melhor? Que o budismo é melhor? Tudo bem. Se você diz isso, você é tão mentiroso quanto o seu amigo. E provavelmente você não crê no Evangelho. Porque quem crê no Evangelho sabe que existe uma verdade. E tudo aquilo que estiver fora, ou tudo aquilo que estiver contrário a essa verdade, não é verdade, é mentira. E pronto. Porque a nossa esperança está baseada em uma palavra verdadeira. A palavra da verdade, que é o Evangelho. Então Paulo aqui está trazendo uma oração de graças. Qual é a primeira razão da gratidão dele? É o testemunho dos colossenses. Eles têm problemas? Têm. Mas eles tinham fé em Cristo, eles amavam os santos e eles tinham uma esperança firme do retorno de Cristo, junto com a sua ressurreição e glorificação. Agora nós veremos a segunda razão da gratidão de Paulo. E a segunda razão é o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho. Então acompanhe comigo aí o verso 6. Diz assim. Então, no final do verso 5 fala da palavra da verdade, do Evangelho, e o verso 6 complementa. Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O Evangelho está crescendo em todo mundo. Mundo aqui tem sentido geográfico. Fala das nações. O Evangelho não era apenas para os judeus. Os primeiros a receber o Evangelho foram os judeus. Mas o Evangelho não se limita a eles. O Evangelho é para o mundo todo. O Evangelho é para todas as nações. Olha o que o texto fala. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Literalmente, o texto traz a expressão toda a terra. E quando nós lemos, quando um bom leitor que consegue detectar as conexões bíblicas, lê nesse texto a expressão todo mundo, ou toda a terra, como é o mais literal, e também lê essa expressão aqui, produzindo frutos, automaticamente isso nos faz lembrar do quê? De Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 28, nós vemos que Deus cria Adão para que ele tivesse filhos que fossem se espalhar por toda a terra e que ao fazer isso também produzissem frutos. Eles iriam cultivar o jardim para produzir frutos. Quando Paulo fala sobre isso, então, aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma alusão, uma conexão ao primeiro mandato missionário da Bíblia. O primeiro mandato missionário, a primeira missão que Deus dá ao ser humano, não é Mateus 28, do 18 ao 20. O primeiro é Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Quando Deus cria Adão, junto com Eva, para ambos dominarem a criação, se multiplicarem, espalharem a glória de Deus pela terra e produzirem frutos. Essa é a primeira missão. Não apenas é a primeira missão, como é a missão que continua por toda a Bíblia. Inclusive a missão da igreja é praticamente a mesma missão de Adão, sendo cumprida de forma diferente, porque nós estamos em uma outra dispensação. Resumindo, o que Paulo está dizendo aqui? Quando Cristo morre e ressuscita, ele automaticamente, na sua morte e ressurreição, ele inaugurou a nova criação. Cristo, como governante da nova criação, é o novo Adão. Cristo é o novo Adão. E assim como Adão produziu a velha humanidade, Cristo, como novo Adão, produz uma nova humanidade. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios. E Efésios, lembre-se que Efésios é uma carta irmã de Colossenses. É uma carta muito semelhante a Colossenses. Então, Efésios 2, versos 13, diz assim:
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova... O que diz o texto? Está acompanhando, não? Cleilson, o que diz aí o texto? Uma nova humanidade. Quem é essa nova humanidade? A igreja. A igreja é a nova humanidade. Porque nós estamos unidos ao novo Adão. Nós já participamos da nova criação inaugurada. Já existe um novo Adão, é Cristo. E por causa da nossa união com Ele, nós não pertencemos mais à velha humanidade, unida a Adão. Nós pertencemos à nova humanidade. Uma nova humanidade que vai cumprir aquilo que Adão deveria ter cumprido e não conseguiu. Em toda a Bíblia, Deus está buscando para si uma nova humanidade. Uma nova humanidade que vai levar adiante a ordem que Ele deu a Adão, e Adão não cumpriu. Depois que o Senhor manda o dilúvio, Ele salva então Noé e sua família. E quando Ele chama Noé, Ele faz um pacto, uma aliança com Noé. E Ele dá uma missão para Noé. Que missão é essa? Você vai ter filhos, você vai encher a terra e você vai abençoar essa terra. A mesma coisa que Ele havia falado para quem? Para Adão. Porque o que Deus quer que aconteça é que alguém cumpra essa missão. Adão não cumpriu, ele passa para Noé. Por um tempo Noé cumpre, mas os filhos não. E em Babel a coisa piora, ninguém cumpre. Ninguém quer se espalhar pela terra, pelo mundo, para espalhar a glória de Deus e para produzir frutos. Ninguém. Eles se juntam na Torre de Babel. Deus vai lá e divide. Eles vão se separar nem que não queiram. Vão se espalhar pela terra nem que não queiram. Mas agora não mais abençoando, e sim amaldiçoando a terra. Pelo pecado. Só que aí surge uma luz no fim do túnel. Deus chama quem? Abraão. O que Deus disse para Abraão? Você vai ser pai de muitas nações. Você vai se multiplicar pelo mundo todo. E você vai abençoar as nações. E você vai ser frutífero. Você vai produzir frutos. É isso que Deus diz para Abraão. O que Ele fala para Abraão é o que Ele já tinha falado para Noé. E o que Ele já tinha falado para quem? Para Adão. Abraão cumpre? Cumpre de maneira parcial. Depois chega em Davi. Deus fala a mesma coisa. Davi, você e seus descendentes vão governar as nações. Você vai ser frutífero. Eu farei de Israel uma terra como um jardim. E vocês irão produzir muitos frutos. Davi cumpre? Cumpre, mas de maneira parcial. Depois chegam os filhos de Davi, os descendentes de Davi, e acabam com tudo. E a terra de Israel é destruída. O povo é expulso por Deus da presença dele. Vai ser um povo servo da Babilônia e é exilado. Mas a missão continua. Alguém tem que espalhar a glória de Deus pela criação, representar essa glória como imagem de Deus e frutificar e produzir frutos e restaurar a criação e trazer o novo Éden e trazer a nova criação. Quem vai fazer isso? Então surge alguém dizendo: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus... O que é o reino de Deus? É esse Éden restaurado. O reino de Deus é chegado. Quem é esse? O Senhor Jesus Cristo. Cristo é aquele que, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, traz as nações de volta para Deus. Produz frutos. E dá início à nova criação. Mas agora, Cristo, Ele chama para si um povo. E Ele manda esse povo ir por todas as nações. E o que esse povo vai fazer?
vai levar a todas as nações o que Cristo já fez. Vai espalhar a glória de Cristo pela terra. Vai expandir o reino de Cristo, para que esse reino abarque toda a terra. E para que toda a terra, para que em todos os lugares da terra haja pessoas submissas ao senhorio desse rei, experimentando a nova criação e frutificando para ele frutos espirituais. Ou seja, a missão que Cristo deu para a igreja é uma nova forma da missão que foi dada para Adão, lá no início da Bíblia. Paulo, ao usar essas palavras, ele está resumindo toda essa história bíblica e dizendo, por meio da igreja, a missão de Adão se cumpre. A glória de Deus está se espalhando pela terra. E muitos frutos espirituais estão sendo colhidos. É isso que está acontecendo. Mas por que acontece? Porque o evangelho avança. O evangelho é uma mensagem poderosa. Onde o evangelho chega, o reino de Cristo chega. Onde o evangelho chega, a nova criação chega. Onde o evangelho chega, o reino de Deus avança e frutos são produzidos. O evangelho é expansivo. Olha o que o texto fala. Esse evangelho está crescendo. Literalmente diz isso, o evangelho cresce. Como é que o evangelho cresce? O evangelho é uma mensagem. Como uma mensagem cresce? Paulo está falando do avanço do evangelho. O avanço cresce, o avanço se expande. É por isso que nós enviamos missionários. É por isso que nós contribuímos para missões. É por isso que nós pregamos o evangelho nesse bairro. Porque o evangelho é uma mensagem poderosa. É uma mensagem que produz frutos. E cada um de vocês é um desses frutos que o evangelho produziu. Meus irmãos, nós precisamos retomar a nossa convicção no poder do evangelho. Sabe por que nós não evangelizamos mais como fazíamos no passado? Sabe por que nós vemos poucas conversões? Se você olhar para as igrejas de Fortaleza, a maioria delas cresce com membros de outras igrejas. O que mais está acontecendo hoje é o quê? Trânsito de igreja, é só isso. Então você vê a igreja que tinha 100 membros, vai para 200, 300, 400. Pergunta, quantos desses foram convertidos? Quantos desses vieram para a igreja por ouvir o evangelho e crer em Cristo? 1 ou 2? Estou dizendo isso porque eu pergunto, porque eu investigo isso. A maioria das igrejas que crescem com membros de outras igrejas. O reino não está crescendo. O reino de Cristo não está se expandindo aí. É só trânsito, é só mudando de espaço. Certo? Claro que Deus é soberano, é claro que Deus tem os seus eleitos. Mas isso, de maneira misteriosa, não anula a nossa responsabilidade. E Deus salva os seus eleitos por meio de nós. Então, se poucas conversões estão acontecendo, é porque sim, a igreja tem falhado em certo sentido. Se nós estivéssemos evangelizando com ardor e não tivesse ninguém se convertendo, então beleza. Então, na nossa geração há poucos eleitos. Mas não é o fato. As igrejas não evangelizam como evangelizavam antigamente. Eu não tenho tantos anos assim de crente. Eu não tenho nem tantos anos de idade. Mas quem aqui já tem, quem já deve aí ter pelo menos uns 20 anos de crente, sabe que no passado as igrejas evangelizavam muito mais. Ou eu estou mentindo? É verdade. Você evangelizava muito mais. E por que nós esquecemos isso? Por que nós perdemos isso? Porque nós nos esquecemos do poder do evangelho. A gente vê uma geração tão depravada que quando a gente olha para a rua, um rapaz com cabelo de rosa, ouvindo funk, a gente olha e fala, rapaz, daí tá perdido. Não, vou nem pregar. Você anda na rua e você vê uma feminista com um brinco em todo canto, cabelo azul, odeia o cristianismo, diz que o cristianismo é uma invenção patriarcal. Você olha aquilo e você fala, rapaz, não está perdido já. Esse daí nem sendo eleito se converte.
Pois é. Nós temos que retomar a convicção no poder do Evangelho. Cada um de vocês aqui é um pecador miserável. Inclusive eu. E cada um de nós aqui é prova que o Evangelho é poderoso. É prova de que o Evangelho salva. E se Cristo nos salvou por meio dessa mensagem, Ele vai salvar mais pessoas. E nós temos que esperar isso. Não podemos esquecer do poder do Evangelho. O Evangelho nos promete uma colheita sem fins. Sem fim. Há sempre mais conversões para esperarmos. Há mais níveis de maturidade para alcançarmos. Há mais coisas que Deus pode fazer nesse bairro. Meu querido, eu vou te dizer uma coisa, e não é balela, não é emocionalismo. Não é emocionalismo. Há muito mais para se fazer nesse bairro. E eu acredito de todo o coração que Deus tem grandes coisas para esse bairro. Que Deus há de fazer mais do que a gente já viu. Mas Ele vai fazer por meio de nós. Porque nós somos a nova humanidade dele. E é por meio de sua nova humanidade que Deus age. É por meio da nossa pregação. É por meio da nossa oração. É por meio do nosso testemunho e da nossa ousadia. Então eu e você, nós somos chamados a isso hoje. Certo? Por quê? Porque esse evangelho, como diz o final do verso 6, é um evangelho que nos faz entender a graça de Deus na verdade. O Evangelho é a verdade. O Evangelho nos dá todo o entendimento. Os falsos mestres que Paulo combate aqui na carta aos Colossenses acreditavam que havia novas revelações além do Evangelho. Que só o conhecimento de Cristo não era suficiente. Mas Paulo, contrariando tudo isso, diz: não, vocês estão errados. O Evangelho é suficiente. Ele nos dá entendimento da graça de Deus na verdade. O que isso quer dizer para nós? Que nós devemos proclamar em alto e bom som que nós não precisamos dos escritos da torre de vigia. Os escritos dos testemunhos de Jeová. Nós não precisamos dos livros de Ellen White. Nós não precisamos seguir o Papa. Nós não precisamos dos escritos de Allan Kardec. Nós não precisamos ser guiados por um líder neopentecostal que se chame de profeta ou apóstolo. Nós não precisamos nada disso. O Evangelho é suficiente. Se você andar pelo bairro, você vai ver um templo mórmon. O mormonismo é uma seita contrária ao Evangelho. Se você andar aqui nesse bairro, você vai ver no mínimo uns 2 templos dos adventistas que pregam heresias contrárias ao Evangelho. Se andar pelo bairro, você vai encontrar muitas seitas, igrejas neopentecostais que, em vez de falar do Evangelho, falam de prosperidade. Você vai encontrar e você vai ver direto testemunhos de Jeová andando. Eu digo isso porque eu recebi, um tempo atrás, 2 testemunhos de Jeová em casa, para pregar o Evangelho para eles. Você vai encontrar muitas pessoas no espiritismo, no candomblé. O nosso bairro está cheio de várias seitas e religiões. Nós devemos respeitar essas pessoas, claro, mas elas estão erradas. E elas estão indo para o inferno. E cabe alguém ter coragem de dizer isso. E cabe alguém desafiar os erros, as mentiras contrárias ao Evangelho e pregar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? No passado, nós vimos muito mais conversões e conversões mais dramáticas, porque os crentes eram um pouquinho mais doidos. Eles não tinham medo de chegar em alguém do candomblé e falar que a pessoa estava endemoniada. Hoje não pode falar isso. Por que não pode? Porque é um preconceito contra religiões afros. Religiões afro. Claro que a gente não deve ter preconceito com ninguém, meus irmãos. Discriminar ninguém, pelo amor de Deus. E maltratar ninguém.
mas a verdade tem que ser dita. Se o evangelho é verdade, tudo aquilo que não é o evangelho é mentira. E quem se aproxima de Deus por algo contrário a Cristo, por um caminho diferente da palavra, está errado. E se a gente não tiver coragem para falar isso, a gente não vai ver frutos. A gente não vai ver conversões. A gente precisa de coragem, a gente precisa de ousadia. Certo? Indo para o verso 7, ainda sobre esse avanço do evangelho, olha o que Paulo vai nos falar aqui. Diz assim, ó. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Os colossenses receberam o evangelho por meio de Epáfras. Epáfras foi o pregador. Eles deveriam ser gratos a Deus, mas também sabendo que Deus usou instrumentos humanos. Para essa igreja estar aqui, muitas pessoas já sofreram e se desgastaram na pregação do evangelho. E vocês são gratos por isso? Vocês se lembram dos pregadores que já passaram por essa igreja? Isso é importante. Se nós nos esquecermos daqueles que nos pregaram o evangelho, com o tempo nós também seremos tentados a nos esquecer do evangelho. É por isso que Paulo vai lembrar aqueles irmãos de Epáfras. E vai dizer, não escutem os falsos mestres. Vocês devem se lembrar do que Epáfras pregou. Epáfras é um ministro de Cristo. Ele representa Cristo para vocês. Vocês devem se lembrar dele. E não dar ouvidos aos falsos mestres. Terminando isso, nós podemos agora perceber e notar a terceira razão da gratidão de Paulo. E a terceira razão é a obra do Espírito Santo nos Colossenses. Olha o que diz aqui. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Quem é esse Espírito? É o meu Espírito? É o Espírito Santo, muito bem. É o Espírito Santo, por isso que está com E maiúsculo aqui. É o Espírito Santo que produz esse amor. E por isso eu sempre bato na tecla. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo é uma igreja que também não tem amor. É uma igreja fria em amor. Porque quem produz em nós esse amor é o Espírito Santo. E agora você percebe o quanto esse texto, esse relato de gratidão de Paulo é focado na Trindade. Todo esse texto é cercado pela Trindade. No início, Paulo fala que dá graças a quem? Ao Pai. No meio, ele vai falar da fé em Cristo e da salvação que nós temos em Cristo. E no fim, ele vai falar do amor que nós temos no Espírito. Então, ele começa com o Pai, fala do Filho e termina com o Espírito Santo. A Trindade está envolvida na igreja. A Trindade age na igreja, produzindo fé, amor e esperança. E por isso Paulo se alegra, e por isso Paulo é grato. Sabendo disso, vamos concluir nosso momento de meditação com rápidas aplicações. Primeira aplicação. Lembre-se do que Cristo fez por você. O Evangelho te alcançou, e você não pode esquecer disso. Quem era você antes de Cristo te alcançar? Você tem que se lembrar. Você tem que se lembrar do que Cristo fez por você. Você não pode se esquecer da obra que Jesus realizou na sua vida. Você deve a todo momento se lembrar do que Cristo fez na sua vida. Isso nos ajuda a não esquecermos do poder do Evangelho. Segunda aplicação. Tenha uma oração agradecida. Peça, mas conte as bênçãos. Agradecer a Deus em oração por aquilo que Ele fez glorifica a Ele e também nos dá saúde espiritual. A oração de ações de graças é uma oração que nos livra da murmuração. É uma oração que nos livra das reclamações. Nós nos tornamos mais gratos ao Senhor.
Terceira aplicação. Conte para as novas gerações o que Deus fez nessa igreja. Marcos, irmã Rosa, irmão Belarmino, conte para as novas gerações o que Deus fez por essa igreja. Como essa igreja surgiu. Quais foram os desafios. Quem foram os primeiros convertidos. Os primeiros membros. Os primeiros locais de adoração. As primeiras reuniões. Os primeiros instrumentos musicais. As primeiras experiências. Isso não pode ser esquecido. Isso deve ser passado às novas gerações. Há um legado que Deus deixou nessa igreja. O que Deus deixou aqui é para ser compartilhado. Não façam, não permitam que a história dessa igreja venha morrer. Quarta aplicação. Ame sua igreja local. Você tem um compromisso com essa igreja. Você não pode passar o mês visitando outras igrejas e se esquecendo da sua igreja local. Você tem uma igreja. Tem uma igreja. Essa é a sua igreja. Você congrega aqui, você presta contas aqui, você se submete ao pastor dessa igreja, você serve os irmãos dessa igreja, você é alimentado pela palavra nessa igreja. Você vai ser servido pelos diáconos dessa igreja. As pessoas se esqueceram do compromisso com a igreja local. E por que eu falo, enfatizo essa questão de submissão e de respeito pela liderança pastoral. Porque se você entrar no YouTube e só digitar a palavra pastor, vai aparecer quantos vídeos? Milhares. E muitos bons. E muitas pregações boas. Mas não existe pastor de YouTube. Você não é liderado, você não é edificado, em primeiro lugar, pelos pastores das outras igrejas. Você é edificado, você é alimentado, você presta contas ao pastor da sua igreja. Isso é importante. Isso é muito importante. Pregações no YouTube, o que nós vemos dos pastores na internet, que é algo muito bom, não substitui a liderança pastoral da nossa igreja local. Visitar outra igreja e ter comunhão com outros irmãos não substitui a comunhão dos irmãos na nossa igreja local. Mas agora eu quero balancear isso. Ao mesmo tempo que nós amamos nossa igreja local, nós não nos isolamos nela. Você não pode se isolar na sua igreja local. Porque a igreja de Cristo não se resume à igreja Bíblica Esperança. Há muitas outras igrejas saudáveis que pertencem a Cristo, que pregam o mesmo evangelho. Em especial aqui, eu trago a lembrança, as igrejas bíblicas, o nosso movimento de igrejas bíblicas, que nós devemos conhecer e estar em comunhão. Você deve tirar oportunidades para visitar outras igrejas, sem se esquecer da sua, claro. Você deve estar nos encontros de homens, encontros de casais, de mulheres, os encontrões. Você deve estar nos acampamentos das igrejas bíblicas, nas conferências das igrejas bíblicas. Você deve ter comunhão e amizade com outros irmãos de outras igrejas. Se você também não nutre isso, você tem um problema. Porque a igreja de Cristo não se resume à nossa igreja. A igreja universal de Cristo, a igreja mística de Cristo, não se resume à nossa igreja local. Ela é universal. Ela está em todo o mundo. E quanto mais contato nós tivermos com outras igrejas saudáveis, mais nós seremos edificados. Mais nós seremos edificados. E uma oportunidade que nós temos para isso são as conferências, como nós tivemos há uns dias atrás. Que a gente receba bem mais irmãos de outras igrejas, pastores de outras igrejas, para nos edificar, nos ajudar, nos ensinar. Que a gente consiga visitar outras igrejas em conferências e sermos alimentados pelo que Deus tem feito em outros lugares. Por fim, penúltima aplicação, contribua para o avanço do Evangelho.
O Evangelho é uma mensagem poderosa. Poderosa. Produz frutos. Mas cabe a você usar o Evangelho. Usar o Evangelho no sentido de pregar ele. De compartilhar o Evangelho com outras pessoas. É assim que ele vai produzir frutos. Então, pregue nesse bairro. Pregue o Evangelho nesse bairro. Eu vou fazer uma pergunta que já é muito batida, mas tem que ser feita. Você tem pregado o Evangelho? Você tem evangelizado? Nesse mês, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Nesse mês, quem compartilhou o Evangelho com um descrente do bairro? Queria que levantasse a mão. No mês todinho. Meus amados, a nossa igreja inteira, nesse mês todinho, nesse mês todo, não compartilhou o Evangelho com nenhum descrente? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é saudável? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo nesse bairro? Sabe o que isso quer dizer? Que se um dia, que isso não aconteça, mas se um dia essa igreja chegar ao fim, que isso não aconteça. Se um dia essa igreja fechar as portas, ninguém vai sentir diferença. Hoje a nossa situação é essa. É difícil ouvir isso. E falar isso é difícil. Mas se a nossa igreja chegasse ao fim, ela não faria diferença nenhuma no bairro. As pessoas não iriam nem perceber que essa igreja acabou. Iriam nem perceber. Porque nós não estamos impactando. Nós não estamos pregando o Evangelho de maneira intensa e com o poder do Espírito Santo. Nós não estamos plantando para ver frutificação. E isso é muito triste. Muito triste, meus amados, porque se isso continuar assim, não é se essa igreja vai acabar. Ela vai acabar. Se continuar assim. Por quê? 80% de nós já tem uma idade avançada. Daqui a 20 anos, a maioria dos membros não terão o mesmo vigor que tem hoje. Muitos não conseguirão se congregar. Por problemas de saúde. Eu estou mentindo? Não. E se nós não ganharmos novas gerações para Cristo, o que vai acontecer com essa igreja? Ela vai desaparecer. Igreja é formada por pessoas. Então, se a gente não vê a conversão de novas pessoas, se a gente não tem crianças, adolescentes, jovens e mais adultos, e mais pessoas de qualquer tipo chegando e conhecendo o Evangelho por meio dessa igreja, ela vai acabar, meus irmãos. Isso é muito triste. E por que eu estou trazendo essa mensagem aqui um pouco dura? Porque ela tem que ser dita. Ela tem que ser dita. Certo? E por fim, última aplicação. Nós devemos nos lembrar do Evangelho em todos os momentos. E uma forma de nos lembrarmos do Evangelho é através da ceia do Senhor. É o que nós vamos fazer agora. Eu convido então os irmãos do louvor a se chegarem aqui. Estaremos lembrando do Evangelho de maneira muito concreta através da ceia do Senhor.